Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, aqui é o pastor Germano, professor Germano. Nós iremos iniciar mais uma live. E na live de hoje nós iremos falar a respeito do Antigo Testamento, dando continuidade ao que nós estamos estudando desse material. Antigo Testamento, História, Escritura e Teologia. Então, vamos lá, pessoal. Antigo Testamento, nós vamos iniciar mais uma aula, dando continuidade a esse material, a esse livro, Antigo Testamento, História, Escritura e Teologia. Então, nós já, no sumário que nós iremos seguir, nós já temos a primeira aula gravada, né, o cânon do Antigo Testamento, e na aula de hoje nós vamos falar a respeito da história do texto do Antigo Testamento. E gravar uma outra aula posterior, os meios produtores da Bíblia hebraica. Então, vamos lá. O autor, ele começa, pessoal, dizendo a respeito, apresenta aqui a história do texto e crítica textual. Primeiramente, o autor, ele coloca para nós que um texto, ele nasce no momento que nós escrevemos ou editamos. Quando você for fazer uma redação, né, seja qual o texto que você está criando, quando você começa a escrever esse texto, e na verdade o texto que você está iniciando, ele está nascendo. E quando posterior, né, você escreveu, acabou, e quando você pega aquele texto para revisitar, reler, e você, por algum momento ali, ou algum motivo, você modifica aquele texto, então o que você está fazendo? Você está editando, né? Então o autor, ele fala que todo texto, ele nasce desse momento, quando você está escrevendo, né? E quando você está editando. E com um texto bíblico, pessoal, não é diferente, né? Porque todo texto, ele tem uma história. Então, e essa história, ela é contada pelos seus manuscritos, né? Ou seja, esses manuscritos, eles são testemunhas textuais. Todo texto, né? Talvez você, quando escreveu uma dissertação, quando você escreveu o seu TCC, ou até mesmo uma redação, aquele texto, ele tem uma história por detrás daquele texto. Então, o autor, ele apresenta que todo texto, né, ele tem uma história. Em relação ao texto bíblico, também ele tem uma história. Vamos lá. O que é crítica textual do Antigo Testamento? Né? A crítica textual, na verdade, ele é um método de estudo que analisa as cópias antigas dos textos bíblicos em hebraico. O que se faz? O que acontece? Existem muitos manuscritos da palavra de Deus, manuscritos que foram escritos, né, textos que foram escritos, cópias que foram escritas. E o que a crítica textual ela faz? Ela pega esses textos, né? Ela pega esses textos e ela vai analisar, certo? Vai verificar as cópias, qual é a cópia mais antiga, vai verificar se tem alguma modificação, se em todas as cópias está escrito de forma correta. Então, a crítica textual, ela se preocupa nesse ponto, de fazer essa análise nessas cópias antigas em textos hebraicos. E qual é o objetivo dela, professor Germano? Qual é o objetivo da crítica textual? Então, vamos lá. O objetivo da crítica textual é justamente entender a cronologia das diferentes versões e identificar as mudanças que foram feitas ao longo do tempo. Então, você com certeza já deve ter percebido na sua Bíblia que hoje em dia existem algumas versões, né? Em muitas versões existem palavras que foram substituídas no decorrer do tempo.
E a crítica textual, ela vai se preocupar justamente com isso, né? Nós, claro, eu falei aqui o contexto atual, mas a crítica textual, ela vai se preocupar com os textos mais antigos, né? Aqueles primeiros textos que foram escritos no Antigo Testamento. Então, ela vai justamente verificar essa cronologia, para verificar se esses textos foram escritos na mesma data, se tem mudança, se não sofreu mudança. Então, esse é o objetivo da crítica textual. Vamos lá. Os primeiros escritos publicados. Então, como que aconteceu as publicações? Hoje, para esse livro aqui ser publicado, né, houve uma necessidade do autor chegar até uma editora, a editora vai fazer a diagramação, né, vai fazer a análise, e não é muito diferente, pessoal, do que acontecia no Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento, alguns autores, eles vão fazer suas publicações com o intuito de quê? Vamos ver. Os profetas, eles vão fazer as suas publicações, vão escrever, registrar suas publicações com o intuito justamente de conservar, né, os oráculos de Deus. Outros vão escrever justamente porque são documentos de cunho administrativo, de cunho jurídico, né? Outros vão fazer esse relato, essa publicação, porque ali tem questões relacionadas à aliança, relacionado à lei. Então, tudo isso vai juntar, né, e vai ser as primeiras publicações, os primeiros, eu posso dizer que as primeiras publicações autorizadas, né? Então, uma observação importante que o autor ele coloca para nós. Todos esses escritos, eles não são mais propriedade privada de seus autores, mas pertencem ao domínio público. Então, a partir do momento que acontece essas publicações, esses registros, né, com o intuito de conservar, de ter um documento físico, esse documento, né, essas publicações, elas deixam de ser algo privado, que era pertencia ao autor, e ela vai pertencer a um domínio público, a uma comunidade, né, vai pertencer a um público. Nós vamos ver aqui nessa aula ainda. Olha só, terceiro ponto aqui, ó. Canonização, edições revisadas de escritos canônicos e fixação dos textos. Os escritos de propriedade pública de uma comunidade religiosa, eles vão formar para essa comunidade religiosa uma coleção de livros sagrados ou canônicos. Então, olha só, a partir do momento que aquele texto, que aquele escrito, ele se torna propriedade pública, o que vai acontecer? Esses textos, eles vão ser agora, né, ditos ou dados como algo que é sagrado. Vamos colocar aqui como se fosse a palavra de Deus. Nós estamos falando aqui da Bíblia, nós estamos falando aqui dos textos do Antigo Testamento. Então, todos os textos que foram registrados, todos os textos, seja ele, por exemplo, vou voltar ao slide anterior, seja para registrar um oráculo, seja para registrar um documento administrativo jurídico, seja para registrar um relato da aliança ou até mesmo uma lei, esses textos eles vão ser dados como um livro sagrado, porque, querendo ou não, ela vai pertencer a uma comunidade, né, a uma comunidade religiosa, no caso, os judeus, certo? Só que a gente precisa diferenciar, né, o que é um cano e o que é a fixação definitiva dos textos dos escritos canônicos. Porque, olha só, um cano, o que é um cano? Né, o cano ele vai se referir à lista oficial de livros considerados sagrados e autorizados em uma religião. Então, imagine que esse livro aqui seja uma Bíblia. Então, nesse livro aqui, eu tenho a lista dos livros, né, que são considerados sagrados por uma religião. Até aqui, tudo bem?
Então, vamos lá. E o que seria a fixação definitiva dos textos dos escritos canônicos? Significa estabelecer uma versão final e aceita um texto específico. Você, quando está escrevendo o seu trabalho de conclusão de curso, você não escreve o TCC somente uma vez, né? Aquele texto ele passa por algumas revisões, né? Você tem o seu orientador ele vai ler e ele vai verificar esse texto, se está de acordo com o que você propôs, né? E o que vai acontecer? Essas revisões, elas são importantes para quê? Para justamente chegar a uma versão final, aonde essa versão final é aquela versão oficial. Então, os textos sagrados não são diferentes, né? O autor, ele coloca da seguinte forma, que esses textos, eles passaram por uma certa revisão, né? A, Quando a tradição oral passou para a tradição escrita, houve aí, querendo ou não, uma concretização do texto, né, uma fixação, a versão final, porque não ficou somente da boca, né, a tradição oral, mas agora tinha uma versão que era escrita. Então, essa versão final que era escrita é a que foi canonizada. Então, é esse ponto que o autor está colocando aqui para nós. E o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer o seguinte, que vai ter algumas edições de alguns textos, né? Aqui nós vamos ver um exemplo, uma edição da Torá, que existia no século 3 a.C., que vai ser o Pentateuco Samaritano. Por que é Pentateuco Samaritano? Porque são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E por que ele vai ser Pentateuco Samaritano? Perdão. Por que ele vai ser chamado de Pentateuco Samaritano? Porque ele vai estar na comunidade samaritana, certo? Então, por isso que ele vai ser conhecido como Pentateuco Samaritano. Uma observação aqui importante. Vai acontecer algumas edições autorizadas ou canônicas que vêm das recessões, que seriam resumos, dos textos bíblicos da Septuaginta. O que vai acontecer? Partindo da Septuaginta, esses textos eles vão sofrer algumas edições, né? Vão ser, eu vou colocar aqui de uma forma bem mais clara para você, eles vão ser escritos copiados, certo? Da Septuaginta. Então, a Septuaginta vai gerar vários outros textos bíblicos, né? Vão ser versões autorizadas que nós chamamos, certo? E essas versões vão partir da Septuaginta. Nós vamos ver isso com mais detalhe. Vamos lá. O que é a Septuaginta, pessoal? A Septuaginta ela vai ser a tradução da Tanakh, né? A tradução da Torá, dos Neviins e dos Ketuvins. Então, ela vai acontecer, essa primeira tradução da Tanakh, né? Que é o Antigo Testamento hebraico. Então, vai ser traduzida por 72 tradutores judeus, certo? E essa daí vai ser a primeira tradução da Bíblia do Antigo Testamento. O que vai acontecer? As pessoas vão pegar, ela vai ser traduzida a Tanakh é em hebraico, ela vai ser traduzida do hebraico para o grego. O que vai acontecer? Partindo dessa tradução grega, vai vir outras edições, outras traduções, certo? E essa recessão significa edições, resumos, vai ser reescritas no texto da Septuaginta. Fazer ajuste nos textos da Septuaginta para deixá-lo mais parecido com as versões hebraicas, considerado original. O que vai acontecer? Depois que foi traduzido, imagine que isso aqui seria a Septuaginta. Depois que ela foi traduzida pelos 72,
ela vai sofrer essas reescritas, né? Justamente para verificar se aqueles textos, né, aquela palavra, ela está de acordo com o sentido que tinha na Tanakh. Então, isso daí, por que foi preciso fazer isso? Para que pudesse colocar a Septuaginta mais parecido com o texto original, né? Para que nós não viéssemos perder muito o sentido de certos termos que está na Tanakh, o que está na linguagem grega. O testemunho manuscrito mais antigo dessas recessões ou dessas edições é o rolo, né, dos 12 profetas menores. Então, esse manuscrito aí vai ser encontrado no Mar Morto, né, e ele vai mostrar que tinha, de fato, essa reescrita em cima da Septuaginta para trazer a versão mais original do hebraico. Então, os 12 profetas, né, menores, eles vão sofrer essa exceção, né, justamente para trazer o texto mais próximo do original. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui, né, na nossa live. Nós vamos dar continuidade a essa aula ainda, certo? E que o Senhor possa abençoar o seu entendimento, ok? Tchau, tchau, até mais.